O caso de Pamela Lins chocou a cidade e trouxe à tona um crime brutal, marcado por ciúmes, frieza e uma confissão inesperada. O desfecho desse mistério veio com uma gravação estarrecedora. Um vídeo onde Adenir Rodrigues da Silva, pai adotivo da adolescente, confessava o assassinato antes de tirar a própria vida. Mas o que levou Adenir a cometer esse ato extremo? Quais foram as pistas que ajudaram os investigadores a solucionar o caso? Hoje, vamos entender todos os detalhes dessa história, desde o desaparecimento de Pamela até o momento em que as autoridades finalmente descobriram a verdade. Prepare-se para uma investigação cheia de reviravoltas, onde cada peça do quebra-cabeça levou a uma conclusão surpreendente. Pamela Lins, uma adolescente de 16 anos, desapareceu sem deixar rastros, gerando preocupação e comoção na comunidade. Familiares e amigos mobilizaram buscas, espalharam cartazes e fizeram apelos nas redes sociais. O que ninguém imaginava era que o culpado estivesse dentro da própria casa. A jovem morava com seu pai adotivo, Adenir Rodrigues da Silva, de 36 anos, em uma residência simples, localizada em uma área afastada da cidade. No início das investigações, Adenir demonstrou preocupação com o sumiço da filha e chegou a participar das buscas, mantendo contato com a polícia e concedendo entrevistas. Porém, seu comportamento começou a levantar suspeitas. As autoridades perceberam inconsistências em seus depoimentos. Além disso, imagens de câmeras de segurança próximas à residência indicavam que Adenir foi visto em horários e locais que não condiziam com sua versão dos fatos. A polícia aprofundou as investigações e passou a monitorar o suspeito de perto. A revelação mais chocante veio quando os investigadores conseguiram rastrear o celular de Pamela. O aparelho indicava a última localização da jovem próximo ao Salto Lili, uma região de difícil acesso, conhecida por sua vegetação densa e águas profundas. Equipes de busca foram enviadas ao local e, depois de dias de investigação, os policiais encontraram o corpo da adolescente submerso no rio. A necropsia revelou que Pamela havia sido vítima de feminicídio por estrangulamento e o principal suspeito era Adenir. Pressionado pelas evidências, ele começou a se isolar, até que, pouco antes de sua captura, gravou um vídeo onde confessava o crime. Em seguida, tirou a própria vida com um disparo. Essa reviravolta trouxe mais perguntas do que respostas. Qual teria sido a verdadeira motivação para o crime? Havia outros envolvidos, o que levou Adenir a confessar tudo antes de se suicidar. Agora que o mistério do desaparecimento foi solucionado, as investigações continuam para entender os detalhes e desdobramentos desse caso trágico. O desfecho do caso Pamela Lins tomou um rumo inesperado quando a polícia encontrou Adenir Rodrigues da Silva sem vida em sua residência, dias após a descoberta do corpo da adolescente. Antes de se suicidar com um tiro na cabeça, ele deixou uma gravação que revelou detalhes sombrios sobre o crime. No vídeo, Adenir confessou ter assassinado Pamela, alegando que a motivação foi um misto de ciúmes e conflitos internos. Ele mencionou que sentia um apego obsessivo pela jovem e que não suportava a ideia de perdê-la, embora não tenha especificado o que exatamente teria despertado essa possessividade doentia. O impacto da confissão foi imediato. A polícia, que já havia reunido fortes indícios contra Adenir, confirmou que ele agiu sozinho no crime. No entanto, a forma como o caso se desenrolou levantou discussões sobre sinais de alerta que podem indicar comportamentos abusivos dentro do ambiente familiar. Além da gravação, as autoridades encontraram outros indícios que reforçavam sua culpa. No carro de Adenir, havia vestígios de lama e folhas compatíveis com a vegetação do Salto Lili, sugerindo que ele transportou o corpo de Pamela até o local onde foi encontrado. Os investigadores também analisaram mensagens em seu celular e conversas arquivadas. Alguns relatos apontam que Adenir demonstrava um controle excessivo sobre Pamela, monitorando suas redes sociais e interferindo em sua vida pessoal.
Testemunhas próximas à família relataram que, nos dias que antecederam o desaparecimento da adolescente, ela parecia inquieta e evitava ficar sozinha com o pai adotivo. A tragédia gerou um misto de indignação e revolta. A família de Pamela, devastada pela perda, questionou como ninguém percebeu o perigo iminente. Vizinhos e amigos relataram que Adenir sempre foi reservado, mas nunca havia demonstrado sinais explícitos de violência. O caso rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, com debate sobre a necessidade de mais atenção aos sinais de abusos domésticos. Muitas pessoas compartilharam relatos de situações semelhantes e alertaram sobre a importância de denunciar comportamentos suspeitos antes que seja tarde demais. Com a morte de Adenir, a polícia não pôde prosseguir com uma acusação formal, mas o inquérito foi concluído com a confissão como prova definitiva de sua responsabilidade no crime. O caso, no entanto, não se encerra apenas com a descoberta do assassino. Restam perguntas sobre a dinâmica familiar e sobre possíveis falhas que poderiam ter evitado essa tragédia. A morte de Adenir Rodrigues da Silva trouxe um novo desafio para as investigações. Com o principal suspeito fora de cena, a Polícia Civil precisou reunir todas as provas e evidências disponíveis para consolidar a versão dos fatos e encerrar o inquérito com segurança jurídica. O vídeo de confissão, embora tenha sido uma peça-chave no desfecho do caso, precisou ser minuciosamente analisado. Os peritos realizaram um trabalho técnico para garantir que não houvesse manipulação ou edições na gravação. A análise confirmou que o material era autêntico e que Adenir, de fato, confessou o crime momentos antes de tirar a própria vida. Além disso, a polícia deu continuidade às investigações para entender se houve alguma forma de premeditação. A reconstrução da linha do tempo revelou que Adenir passou semanas demonstrando um comportamento atípico, afastando-se do convívio social e evitando interações até mesmo com parentes próximos. Outro ponto analisado foi a possível existência de cúmplices ou pessoas que poderiam ter conhecimento prévio do crime. Embora todas as evidências apontassem para uma ação individual, os investigadores precisavam descartar completamente qualquer envolvimento de terceiros. Foram feitas novas entrevistas com familiares, amigos e colegas de trabalho de Adenir, mas nenhum elemento novo surgiu que indicasse ajuda externa. A principal questão que restou foi: Pamela teria tido alguma chance de escapar? Os especialistas em psicologia criminal que acompanharam o caso indicaram que, em muitas situações de violência doméstica, há sinais prévios de perigo iminente que podem passar despercebidos. A relação entre Adenir e Pamela pode ter seguido um padrão de controle que impediu a adolescente de pedir ajuda ou perceber o risco que corria. A polícia também aprofundou a análise do histórico familiar de Adenir. Embora ele não tivesse antecedentes criminais graves, antigos conhecidos relataram que ele sempre teve uma personalidade dominadora e manipuladora. Pequenos incidentes, que antes pareciam insignificantes, agora eram vistos como indícios de um comportamento obsessivo. O caso também levantou questões sobre o papel das instituições na proteção de vítimas potenciais. Muitas pessoas se perguntaram se Pamela poderia ter sido resgatada antes que o pior acontecesse. Especialistas ressaltaram a importância de programas preventivos e da capacitação de profissionais que trabalham diretamente com adolescentes em situação de vulnerabilidade. Com a conclusão da investigação, a polícia encerrou o inquérito afirmando que todas as provas corroboravam a versão apresentada no vídeo de confissão. A família de Pamela, no entanto, continuou buscando justiça, não apenas por sua perda, mas para conscientizar a sociedade sobre os perigos de relações abusivas dentro do ambiente doméstico. O caso de Pamela Lins não foi apenas mais um crime brutal. Ele serviu como um alerta sobre os sinais invisíveis de perigo que podem estar mais próximos do que imaginamos. Embora o inquérito tenha sido oficialmente encerrado com a confissão de Adenir Rodrigues da Silva, algumas questões ainda pairam sobre o caso.
Especialistas e a opinião pública começaram a levantar hipóteses sobre detalhes não completamente esclarecidos da investigação. Uma das principais dúvidas dizia respeito à motivação real do crime. O delegado apontou o ciúme como fator determinante para o feminicídio, mas algumas pessoas questionaram se esse teria sido o único motivo. Relatos de conhecidos de Adenir indicavam que ele vinha apresentando sinais de instabilidade emocional há meses, mas ninguém imaginava que ele pudesse cometer um crime tão brutal. Além disso, a frieza com que ele agiu ao ocultar o corpo de Pamela chamou a atenção dos investigadores. O fato de ele ter jogado o corpo no rio Salto Lili indicava que Adenir tinha um conhecimento prévio da região e sabia que as águas poderiam dificultar as buscas. Isso levantou a suspeita de que o crime poderia ter sido premeditado, em vez de resultado de um impulso momentâneo. Outro ponto de questionamento foi o comportamento de Adenir após o crime. Durante os dias seguintes ao desaparecimento de Pamela, ele manteve uma rotina aparentemente normal, sem levantar suspeitas. Esse detalhe levou alguns especialistas em criminologia a sugerirem que ele poderia já ter pensado em formas de encobrir o assassinato antes mesmo de cometê-lo. A própria gravação do vídeo de confissão gerou debates. No vídeo, Adenir se mostra abatido, mas ainda assim mantém uma narrativa objetiva dos fatos. Para muitos, isso indicava que ele já havia aceitado seu destino e que a decisão de tirar a própria vida era parte do que ele considerava uma forma de fechar sua história. Outros, no entanto, levantaram a possibilidade de que Adenir poderia estar tentando moldar a percepção pública sobre ele, assumindo a culpa por completo para evitar que mais investigações fossem feitas sobre outros aspectos de sua vida. Teorias ainda mais especulativas surgiram nas redes sociais. Algumas pessoas sugeriram que Adenir poderia ter tido ajuda para ocultar o corpo, enquanto outras levantaram a hipótese de que ele poderia estar envolvido em outros crimes que nunca foram descobertos. No entanto, a polícia não encontrou nenhuma evidência que sustentasse essas possibilidades. Apesar do encerramento do caso do ponto de vista jurídico, as discussões em torno do assassinato de Pamela Lins ainda persistiam. A brutalidade do crime, aliada às motivações obscuras e à rápida sucessão dos acontecimentos, do desaparecimento à confissão e ao suicídio do criminoso, fizeram com que o caso se tornasse um dos mais comentados do ano. As respostas oficiais foram dadas, mas o impacto da tragédia continuou ecoando. O feminicídio de Pamela Lins não foi apenas mais um crime solucionado, mas um lembrete doloroso dos perigos do abuso doméstico e da necessidade de prestar atenção aos sinais que podem indicar uma tragédia iminente. O caso de Pamela Lins teve um impacto profundo não apenas na comunidade local, mas também em todo o país. A brutalidade do crime e os detalhes da investigação reacenderam debates sobre feminicídio, abuso doméstico e a importância de identificar sinais de alerta antes que tragédias como essa aconteçam. A mídia nacional deu ampla cobertura ao caso, acompanhando cada nova revelação e explorando o impacto da morte de Pamela na sociedade. Especialistas em segurança pública e psicólogos foram convidados a opinar sobre o perfil de Adenir Rodrigues da Silva e sobre as motivações que podem levar um indivíduo a cometer um crime tão violento. Muitos destacaram a necessidade urgente de políticas públicas mais eficazes para proteger mulheres em situações de vulnerabilidade. As redes sociais também tiveram um papel importante na repercussão do caso. A hashtag Justiça por Pamela Lins se tornou um dos assuntos mais comentados durante semanas, com internautas exigindo medidas mais rígidas para casos de violência doméstica e feminicídio. Além disso, o crime trouxe à tona histórias de outras mulheres que sofreram abusos e que decidiram compartilhar suas experiências para alertar a sociedade sobre a gravidade do problema. A comunidade onde Pamela vivia ficou profundamente abalada. Amigos, vizinhos e professores da adolescente organizaram homenagens em sua memória, incluindo uma caminhada pela cidade para conscientizar sobre os perigos do feminicídio. Um mural foi pintado na escola onde ela estudava,
com mensagens de apoio e lembranças de sua trajetória. No âmbito jurídico, o caso gerou discussões sobre possíveis mudanças na legislação. Parlamentares de diferentes estados propuseram medidas para tornar mais rígidas as punições para casos de violência contra mulheres, além de aumentar o suporte para vítimas que denunciam abusos. Programas de conscientização em escolas e empresas também foram sugeridos como forma de combater a normalização da violência doméstica. A família biológica de Pamela, que há anos não tinha contato próximo com a jovem, também se pronunciou publicamente. Em entrevistas, parentes expressaram sua dor e indignação pelo que aconteceu, lamentando que a adolescente tenha perdido a vida de forma tão trágica. Alguns familiares pediram que o nome de Pamela fosse usado para dar nome a projetos sociais de combate à violência contra a mulher. Por fim, o suicídio de Adenir Rodrigues da Silva levantou outro debate delicado: a responsabilização dos agressores. Algumas pessoas argumentaram que sua morte impediu que ele fosse julgado e condenado pela justiça, enquanto outras enxergaram sua atitude como uma tentativa de fugir das consequências de seus atos. Independentemente do ponto de vista, ficou claro que sua decisão de tirar a própria vida não encerrou a dor das pessoas afetadas pelo crime. O caso de Pamela Lins não será esquecido tão cedo. Ele se tornou um símbolo da luta contra o feminicídio e da necessidade de atenção constante para proteger mulheres que possam estar em risco. Mas, acima de tudo, deixou uma lição dolorosa sobre os impactos da violência e a urgência de medidas para evitar que tragédias semelhantes voltem a acontecer. O caso de Pamela Lins é um triste lembrete dos horrores que muitas mulheres enfrentam dentro de suas próprias casas, muitas vezes sem que a sociedade perceba os sinais de abuso. A brutalidade do feminicídio cometido por Adenir Rodrigues da Silva e a revelação de seu vídeo de confissão reforçam a urgência de se criar ambientes mais seguros para as vítimas de violência doméstica. No entanto, como sociedade, devemos refletir sobre como prevenir tais tragédias e garantir que mais vidas não se percam dessa maneira. A dor da perda de Pamela não deve ser em vão. Precisamos agir, exigir mais da justiça e lutar por leis mais rigorosas contra a violência doméstica e feminicídio. Mas a luta não se restringe apenas ao sistema judiciário. Ela deve começar nas ruas, nas escolas, nos lares, onde devemos trabalhar na educação para combater o machismo, a normalização de comportamentos abusivos e a indiferença diante da dor alheia. Cada denúncia feita, cada palavra de apoio, cada ação de conscientização pode fazer a diferença. Por isso, é crucial que todos nós desempenhemos nosso papel, seja prestando apoio a vítimas de violência, denunciando abusos ou até mesmo discutindo a importância do respeito e da igualdade em nossas comunidades. Pedimos que compartilhem esse caso, comentem e ajudem a disseminar a importância da luta contra o feminicídio. Vamos garantir que o legado de Pamela Lins seja lembrado, que ela seja uma voz para tantas outras mulheres que, infelizmente, ainda sofrem em silêncio. Junte-se a nós na luta por justiça, respeito e igualdade. Pamela Lins merece que sua história inspire mudanças. Não deixe de se envolver, de se educar e de fazer parte da transformação que precisamos. Agora, mais do que nunca, é hora de se unir em prol de um mundo mais justo e seguro para todas as mulheres. Compartilhe esse caso, converse sobre ele e ajude a espalhar a mensagem de que precisamos fazer mais para combater a violência doméstica e o feminicídio. Sua voz tem poder. Denuncie abusos. Apoie vítimas. Exija mais da sociedade e das autoridades. Com a sua ajuda, podemos fazer a diferença e evitar que mais histórias como a de Pamela se repitam. Deixe suas opiniões nos comentários. Compartilhe este conteúdo com amigos e familiares. Claro, se inscreva no canal para acompanhar mais discussões importantes como esta. Vamos continuar a luta pela justiça e pela igualdade. Pamela Lins pode ter partido,
Mas sua memória e seu legado podem ser a chave para transformar a realidade de muitas outras mulheres. Junte-se a nós e faça sua parte.